Gente, boa noite a todos. Pessoal que chegou depois aí da primeira parte, que tivemos aí perguntas e respostas. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, convidado que fui pela direção dessa Casa de Amor e Caridade, e escolhendo o tema, como é a primeira vez que eu estou aqui, eu escolhi um tema, escolhi outro, mas eu acredito que o tema que eu escolhi tem a ver com a inspiração a que foi dado o nome nessa casa, Jesus de Nazaré. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus de Nazaré. E é para mim uma responsabilidade, uma missão muito importante, uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade que eu assumi, porque falar de Jesus nos próximos 40, 50 minutos é muito desafiador, porquanto trata-se de uma personalidade que muitas das vezes nos faltam palavras para falar de Jesus de Nazaré. Mas que para que a gente possa passar os próximos minutos bastante integrados com a mensagem, vamos realmente nos julgar na viagem. Muitos de nós aqui já ouvimos a história de Jesus, muitos de nós já vimos filmes contando a história de Jesus. Então, mais ou menos, a gente sabe o que aconteceu. Só que é importante nós entendermos que muito mais há de se estudar sobre esse Espírito. Jesus foi uma personalidade mais conhecida da Terra. É ainda a personalidade mais conhecida da Terra. Mesmo por aquelas pessoas que não são cristãos, ele é conhecido. Já ouviu falar. Mesmo os que não têm nenhum tipo de credo religioso, já ouviram falar desse homem, que dividiu a história da humanidade em duas partes, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Os ensinos que Jesus trouxe para nós, principalmente com a sua exemplificação, é para nós um roteiro a ser seguido. Seu caráter o colocam no topo das figuras mais ilustres, se não a mais ilustre da humanidade. Sabe aquela pessoa sem defeito? Ah, não existe, Luiz Cláudio. Existe. Jesus. E a partir da vinda de Jesus, até mesmo antes, surgiram várias denominações religiosas cristãs que tentam viver, interpretar e viver os ensinamentos de Jesus. E a dificuldade é imensa, porque ele traz para nós uma proposta muito sublime, muito divina de procedimentos. Algumas denominações religiosas ficam adorando, ficam trabalhando muito mais o externo do que o interno. Está tudo certo. Primeiro a gente realmente tem que entender que, como lá atrás, os primeiros povos não tinham essa condição de trabalhar o sentimento. Vem Jesus
para nos ensinar, através da sua pedagogia do amor, o respeito ao ser humano, o respeito à nossa personalidade, à nossa pessoa. Algumas pessoas visitam os lugares que Jesus passou. Algumas pessoas se emocionam com as histórias, procurando compreender a vida desse homem. Não há quem, procurando a iluminação, como é o caso de todos vocês aqui, não se emocione quando a história de Jesus ela é contada. E quando ela é trazida através dos filmes, quando a gente se vê, a gente parece ser um personagem da história. E a gente sofre com o sofrimento de Jesus. A gente se alegra quando você vê que as pessoas daquela época estavam compreendendo os seus ensinamentos. E a gente vive um misto de pontos de vista, de pensamento, de emoções e de comportamento. Quando nós nos debruçamos através do nosso investimento pessoal para sermos pessoas melhores, sempre o nosso ponto de vista modifica. Antigamente eu pensava assim, assim. Hoje o meu ponto de vista é esse, é outro. E muda também o que? O comportamento. E isso porque nós somos espíritos em constante evolução. Se nós formos recordar o que nós fizemos 10 anos atrás, por exemplo, onde estávamos, como nós pensávamos sobre um assunto tal ou qual, e hoje, passados, por exemplo, 10 anos, o nosso ponto de vista muda. O nosso pensamento muda, gerando outras emoções e outros comportamentos. Vários de nós, eu estou vendo aqui uma plateia com diferentes idades, muitos de nós com idades um pouco mais avançadas, ficam se perguntando, por que é que eu não acho graça mais na balada que eu ia antigamente? Nos filmes que eu assistia antigamente? Nas companhias onde ficávamos em bares, conversando e falando da vida dos outros? Por que é que isso não mais me apetece? Por que é que isso não mais faz parte do rol dos meus interesses? Eu moro em Formiga, e perto da minha casa tem um clube, e sábado foi o dia de show lá. Os shows começaram 2 horas da tarde, e eles pararam 1 hora da manhã, foram 4 ou 5 bandas. Antigamente, eu já estava lá, era 10 horas da manhã, esperando, ansioso, já tinha comprado uma bermuda, um chinelinho novo, uma camiseta, e já estava pronto ali para aquela balada, os meus amigos já estavam me aguardando, e etc., o que é fácil de imaginar. Pois eu estava sentado, estava na minha poltrona, com a televisão, Evangelho segundo o Espiritismo, do lado, esse livro aqui, ó, Análise da Inteligência de Jesus Cristo, são 5 livros aqui, Augusto Cury, entendendo um pouquinho
da personalidade, da sensibilidade de Jesus para vir aqui hoje. E para mim estava tudo certo. Eu escutando as músicas. Escutando. Tinha hora que eu tocava as músicas, não, eu acho que agora eu vou. Isso nos revela a nossa evolução, os nossos interesses que mudam. Aquelas rodas de conversas que antes nós não perdíamos por nada, aquela fofoca que eu não deixava passar sem divulgar pelos 4 cantos, hoje, além de não fazer mais parte da nossa vida essa realidade, a gente passa a ser, por exemplo, o ponto terminal de toda e qualquer fofoca que antes nós divulgávamos. E essa transformação nossa tem um responsável. É o Jesus que está tocando nos nossos corações. De forma leve, no tempo dele. E ele também respeitando o nosso tempo. De forma imperceptível. Quando a gente vê, a gente já está procurando coisas do espírito e abandonando as coisas da matéria. Isso porque muitos de nós já abraçou o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, onde ali nós vamos encontrar um código de conduta moral universal. Elencados ali todas as passagens de cunho moral para que nós possamos seguir. E isso é necessário para a nossa evolução espiritual. Mas nós precisamos ir além, nós precisamos dar um passo além disso. E através da doutrina espírita, na questão 625, eu já deixei marcadinho aqui, para ler para vocês o comentário de Kardec. Aonde Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta muita coisa, registra muita coisa, mas a questão 625, ele diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Acho que todo mundo já sabe essa resposta. Curtinha. Vede Jesus. Vamos prestar atenção na pergunta. Qual o tipo mais perfeito? Então Kardec pergunta para os espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos lá. Ele não perguntou mais ou menos, não, eu quero o melhor. Qual é o mais perfeito? Quando a gente vê a palavra guia, todo mundo vai lembrar a guia que as pessoas usam para colocar no cachorro para os deficientes visuais, por exemplo, andar. Então, ou então levar o cachorro para passear. Aquilo é a guia, que ele vai guiar. Modelo, vamos fazer um bolo de fubá. A gente precisa do quê? Dos componentes para o bolo, mas nós precisamos da forma, do molde. E aí nós vamos entender que Jesus vai nos guiar. E também vai nos moldar. Ele é o modelo. Todo mundo já passou por essa questão, gente? A 625? Qual que é o tipo mais bacana? Não pergunta assim, ele pergunta o perfeito
para nós. E nós vamos ter a resposta dos Espíritos: vede Jesus. Agora, o comentário do Kardec é muito interessante. Eu vou pedir licença para vocês para ler o trechinho pequeno. Kardec comenta: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral da humanidade. Pode pretender, que a humanidade pôde pretender sobre a terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Qual que é a doutrina que ele ensinou? Veio registrada no Evangelho. Porque ele estava animado de espírito divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Beleza. A gente não gosta de coisas boas, gente? Sim ou não? Todo mundo, né? Quando você vai no restaurante, a gente olha a coluna da direita, que é o preço, e a coluna da esquerda é aquilo que a gente quer. Mas você já vai lá no topo, nas primeiras dicas, que é o mais perfeito. Aí, quem está com o bolso bacana pergunta: qual é o prato bacana da casa? Qual é o prato melhor da casa? Qual é o prato perfeito da casa? Olha, é esse aqui. Tem garçom que fala: mas é caro. Dá vontade de responder: eu não te perguntei. A gente sempre quer o melhor. Foi essa a intenção de Kardec. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu? Agora eu pergunto para vocês: Ele nos ofereceu o modelo mais perfeito, mas não significa que a gente aceitou. Não significa que nós aceitamos Jesus como o prato melhor, o modelo melhor, a guia correta. Muitos de nós, pode ser só mais ou menos. Eu não dou conta de acompanhar o que esse homem me sugere. Eu não consigo, eu sou imperfeito. E aí a gente vem com um monte de desculpas. Eu não consigo. Mas Ele, Deus, nos ofereceu o modelo perfeito. E o que a gente faz? Eu aceito Jesus. Se eu for fazer uma pergunta aqui, todo mundo vai falar assim: não, eu aceito Jesus. Como é que você aceita Jesus? Não, eu acredito em Jesus. Não perguntei se você acredita. Eu perguntei se você tenta se esforçar. Se você tenta seguir os seus passos. Compreende? Se você se esforça. E Jesus nos deu isso no seu ensinamento quando Ele carrega a cruz, que estava pesada. Mas Ele dava conta de carregar aquilo ali sozinho. Mas Ele nos exemplifica com o primeiro tombo. Ele foi ao chão. Muitos de nós já fomos ao chão. E nós tivemos forças para erguer e continuar a nossa caminhada. A cruz fica pesada e ela cai novamente. E cai a terceira vez. E ele levanta, uma das quais, a última, ele levanta com ajuda. Ele precisava de ajuda, gente. Se formos ver, não. Mas ele nos exemplifica, através do seu modelo, que nós precisamos ajudar as pessoas, mas sermos também ajudados, permitir que as pessoas nos ajudem, compreende? Nós precisamos dar oportunidade. Eu não quero incomodar as pessoas, não. Eu estou com uma amiga formiga que está com um problema sério de saúde, e ela adora ajudar as pessoas, mas se priva, às vezes, das pessoas de ajudar, para não incomodar as pessoas.
Então nós precisamos, às vezes, quebrar o nosso orgulho, porque muitas das vezes ele é um orgulho, e deixarmos as pessoas nos ajudar. A gente ajuda e é assim que a gente vai se esforçando para seguir os seus ensinamentos. Jesus, ele tinha consciência do que fazia, suas metas e prioridades eram muito bem estabelecidas, fazia parte da sua personalidade. Ele era seguro, ele era determinado, ao mesmo tempo também ele era o quê? Flexível, extremamente atencioso com os seus seguidores, educado, tinha paciência, compreensão, tolerância com todos, mas ele era o quê? Provocador. Como assim, Luiz Cláudio? Ele provocava o pensamento humano. Através das suas parábolas, por exemplo, ele não as entregava assim, ele fazia com que as pessoas pensassem. Hoje mesmo nós ainda temos dificuldades de entender suas parábolas, seus ensinamentos, suas parábolas e várias situações. E quando a gente entende e se joga no processo de tentar fazer algo bom, e a gente consegue dar uma satisfação muito boa, dá ou não dá, gente? Puxa vida, eu não sabia que eu poderia dar conta de fazer isso. A gente sente-se útil. E é nessas dificuldades que Jesus coloca nas nossas vidas que nós conseguimos transpor, passamos a ser exemplos para outras pessoas que também têm as suas dificuldades, e assim vai. Ele despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos, ou seja, no seu colégio apostólico. E também nas outras pessoas que acompanhavam ele. Ele informava pouco às vezes, mas educava muito. Muitas das vezes ele era econômico em falar, dizendo muito com poucas palavras. Tem gente que é assim, né? Fala pouco, mas quando abre a boca, traz-nos aquele ensinamento. Às vezes eles traziam para Jesus, a sua presença, vários transtornos. Eu ainda dei o exemplo no momento anterior de perguntas e respostas, quando trazem a ele aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, e ele não se intimidava, ele dava a sua contribuição através do amor, no caso, o perdão, vá e não peques mais. Ele mesclava, ou seja, ele misturava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. Eu acredito muito que se nós formos pegar uma folha de papel e escrever qualidades, não as nossas, tá? Qualidades gerais, nós vamos encontrar elas cumpridas por Jesus, elas exemplificadas por Jesus. Jesus, ele nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. O ambiente sociopolítico, socioeconômico que eles viviam era angustiante, onde sobreviver era uma tarefa difícil, onde a miséria e a fome era o cotidiano de todas as pessoas. Eu pergunto para vocês, todo mundo aqui sobrevive, gente? Sim? Vivemos e sobrevivemos.
É difícil a sobrevivência, é ou não é, gente? É ou não é, gente? É? Eu não escutei, é ou não é? Todo mundo aqui está bonito, com as roupas bonitinhas. Vocês estão num cheiro tão bacana que está vindo aqui, ó. Todo mundo veio de carro, porque aqui é um pouquinho longe. Não é isso, gente? Um pouco longe aqui. Alguns vieram a pé, talvez, mas viemos de carro. Temos hoje a internet. Temos hoje muitas facilidades, empregos bem remunerados. E a sobrevivência é apenas um detalhe na nossa vida hoje. Nós convivemos com miséria nossa, às vezes do espírito, né? Mas miséria material, nós, aqui agora presentes, convivemos, gente? Então eu pergunto, qual é a dificuldade que nós temos de sobreviver? Lá atrás tinha. Compreende agora? Quando a fome chega na nossa barriguinha, o que a gente faz? Se alimenta, não é assim? Mas só que tem um detalhe. Muitos de nós aqui não deixam a fome chegar e se alimenta antes. Olha que conforto. Eu cheguei aqui hoje, olha que beleza. Já tinha ali me esperando um cafezinho, um chá, torradas, um bolo, empadinha. Eu podia escolher. Uma música muito bacana. Aonde sentar, eu podia sentar numa poltrona, em 2 cadeiras. Naquela época, quando seus íntimos, o seu primeiro colégio apostólico, foi pregar a boa nova, será que tinha essa mordomia toda? Eu cheguei, eu sou de Formiga, eu vim no meu carrão, pá, ar-condicionado, eu posso colocar na rádio que eu quiser, a música que eu quiser, vim com todo conforto, gastei mais ou menos 1 hora. Naquele tempo, a mensagem de Jesus, para ser pregada, para ser divulgada, era a pé, ou num lombo de um burro, sofrendo todo tipo de perigo real de vida. Nas caminhadas, por exemplo, Paulo, para divulgar o Evangelho de Jesus, e ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele conheceu Jesus como nós. Exemplo, história. E ele lutava pela sobrevivência. E hoje, temos o modelo e guia à nossa disposição, Jesus, e muitos de nós ainda não o aceitamos como modelo e guia, e estamos ainda frequentando as agremiações religiosas várias, no caso, hoje aqui o Centro Espírita Jesus de Nazaré, e sim, nos emocionamos com o que foi mostrado aqui antes, a campanha feita pelos trabalhadores, pelos frequentadores, para assistir em alimentos às pessoas, para promover a socialização. Muitos acham bacana. É bacana ou não é, gente, o trabalho? É ou não é? Sim. Aí a gente vai se perguntar, não precisa responder. Como é que eu me joguei nesse trabalho? O que é que eu contribuí aqui? Porque achar bonito uma obra de arte é bacana. Mas o mais bacana ainda é você participar disso. Aí nós somos realmente agradáveis aos olhos de Deus. E a lente da doutrina espírita nos proporciona ter esse entendimento. Nós não temos as dificuldades que tínhamos antes. Mesmo estando aqui no Centro Espírita, buscando informações, precisamos fazer algo mais. Precisamos honrar a nossa
vida, a nossa crença em Deus com atitudes. Nos julgarmos nos processos de interiorização, mas também na prática. E Jesus trouxe e traz para nós a todo momento esses avisos. Então, naquela época, como eu estava dizendo aqui, o autoritarismo era muito forte. Sobreviver era uma tarefa difícil. A fome era todo dia que todo mundo ali sentia. O acesso à comunicação e o acesso às informações era curtíssimo. E hoje, gente? Hoje está acontecendo uma coisa nos Estados Unidos, a gente está acompanhando em tempo real. A internet nos traz informações a todo momento, nos sensibiliza com ações bacanas como essa que foi mostrada aqui, e a gente acha, nossa, que legal, e passa dedinho, passa dedinho, passa dedinho. Sabe o que é passa dedinho, gente? Fica ali, ó. Ai, agora eu cansei, agora eu vou dormir. Aí fecha o celular, vai dormir, dorme, amanhece, aperta o botãozinho do automático e vamos fazer as mesmas coisas. Eu levanto, tomo meu banho, alguns sim, outros não, está tudo certo também. Põe a roupinha para ir para o trabalho, ou para a academia, ou para onde for, faz o que precisa fazer, depois volta, almoça, dá um cochilo, ou volta para o trabalho. À noite, o jantar. À noite, às vezes, vem na casa espírita, para me ver mais coisa bacana lá, para me escutar a palestra, o que está certo. E aí eu volto e durmo. E assim a gente vai passando o dia, a semana, o mês, vai chegando perto, nossa, já é Natal, esse ano voou, nem vi passar. Sabe por que a gente não vê o ano passar, gente? Porque muitas das vezes o nosso ano não produziu nada. A gente vai fazer uma relação assim daquelas coisas que a gente fez, dá vergonha. Fez mesmo, né? Para o nosso espírito, para o próximo. E hoje a gente tem as informações, as oportunidades. Você quer saber o assunto que você quiser saber. Dentro da doutrina espírita, por exemplo, dá um Google lá e está tudo certo. E aí, naquela época, então vamos voltar, os judeus esperavam que viesse um grande líder, uma pessoa que pudesse reinar, resgatar todos eles, libertá-los do jugo romano. Os membros da cúpula judaica daquela época viviam sob uma tensão política, com sua sobrevivência, sob ameaça. Hoje a gente não tem problema de sobrevivência. E os seus direitos eram aviltados. Muitos de nossos direitos hoje, inclusive, estão assim. Porém, por causa da sua rigidez intelectual, os fariseus daquela época, eles não investigaram a figura de Jesus. Chegou Jesus com uma proposta diferente, começou a modificar costumes, pensamentos, e ao invés dele sentar, falou, peraí, vamos sentar aqui, você está com as ideias diferentes, o que você propõe? Não! Ele, humilde, dócil, inteligente, não desejava nenhum status social, nem político, não. Mas o povo daquela época, eles queriam alguém que pudesse libertá-lo do jugo romano. Mas veio alguém para libertar as pessoas das misérias psíquicas. As pessoas esperavam alguém que pudesse mudar o exterior. Jesus veio para mudar o interior. E ele foi incompreendido. Eles esperavam que viesse, por exemplo, um poderoso político, mas veio alguém totalmente diferente do que eles estavam esperando. Veio alguém que nasceu num curral, ou numa manjedoura, como queiram. Viveu numa cidadezinha pobre, Nazaré, tornou-se carpinteiro, vivendo num
anonimato até os seus mais ou menos 30 anos de idade, quando começa aí a sua missão de amor. Jesus não frequentou escolas, nem se formou aos pés dos intelectuais da época, escribas, fariseus, mas ele vem com uma missão específica, e ele só frequentou a escola da sua existência, ou seja, a famosa escola da vida. E nessa escola, ele conhece profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. Ele sabia os nossos defeitos lá atrás. E ele hoje continua a saber os nossos defeitos, as nossas aflições do presente. Como ele compreendia lá atrás, hoje ele também nos compreende. E muitos de nós não o compreendem. Ah, minha vida está assim, minha vida está assado. Será por quê? Nós optamos por não adotar esse modelo e guia, e muitas das vezes nós nos afastamos de Jesus. Nós nos afastamos, Ele está ali pronto a se aproximar de nós. Me chame, eu estou aqui pronto para te servir. Jesus, nessa escola, que conheceu profundamente as nossas crises, nossas limitações, ele também padeceu de angústias, de dores, opressões sociais. Ele veio também dar o seu exemplo. Nas escolas da vida, os melhores alunos não são aqueles que adquirem experiências com acertos e conquistas. A gente faz muita coisa que a gente acerta, e a gente conquista conhecimentos, tá certo? No entanto, muitos de nós conseguimos elevação espiritual, ou seja, adquirir experiências, muitas delas, através das nossas derrotas, das nossas perdas. Quando a gente não ganha alguma coisa, a gente faz um projeto e a gente não é exitoso e a gente tem consequências. Muitas dessas consequências são para o nosso aprendizado, que somente dessa maneira, nós que somos cabeça dura, nós iríamos compreender. Então são muitos de nós, nas quedas que nós aprendemos. Muitos psicólogos e psiquiatras, eu acredito que aqui nessa plateia deva ter algum psicólogo ou algum psiquiatra, que enquanto dentro dos seus consultórios, preste atenção, enquanto dentro dos seus consultórios, são vocês que aconselham os pacientes ao momento do conselho. Escuta, lá na frente vem uma pedagogia, um ensinamento, etc. E ali, nesse ambiente, aquele profissional, no caso do exemplo que eu estou dando, ele se encontra o quê? Seguro. Não, aqui eu estou... Ele senta na poltrona dele, já tem a aguinha dele lá, ele já mais ou menos sabe o que vai falar para aconselhar o paciente. Não é assim mais ou menos, gente? Não é? O psicólogo chega ali, parece que ele já sabe da nossa vida. Você fala uma frase, ele fica assim, etc. E aí ele nos aconselha, a gente sai lá, não, que bacana dessa experiência. Ali ele se encontra num território seguro. No entanto, isso aqui é apenas um exemplo, tá? No entanto, quando esses mesmos psicólogos,
esses mesmos psiquiatras se veem à volta com os seus problemas, com os seus conflitos, que não são poucos, gente. Nós temos conflitos, todos nós aqui temos problemas. E não é um, é dois, e olha que resolve um, tem outro esperando. No entanto, quando esses mesmos psicólogos se encontram com problemas no clima fora do seu consultório, num ambiente de estresse, como é que ele se comporta, gente? Muitas das vezes, às vezes quando ele está em perdas emocionais, às vezes perdeu um ente querido, ele que sempre, às vezes, aconselha como é que vai fazer, etc. Quando acontece isso, na prática, em um ambiente diferente do seu, eles se mostram como náufragos, à espera de um socorro, ante a falta de lucidez e coerência. Mas por que acontece isso, Luiz Cláudio? Ele não é o cara, ele não é o profissional. Muitas das vezes isso acontece porque esse profissional, embora sabedor de todas as técnicas para ajudar os outros, não tem Jesus na sua vida, encontra-se equidistante dele. Abandonou ele no curso da vida? Não, eu fazia as minhas orações até passar no vestibular, até fazer aqui, aí a vida foi eu vi que não precisava de fazer tanta oração, que minha vida estava indo bem, mas aí esse afastamento, ele vai aumentando, provocado pela própria pessoa. É onde eu disse que Jesus não se afasta de nós, e o contrário acontece. Então, a partir do momento que se nós quisermos conhecer a pessoa, precisamos observá-las em territórios diferentes, através de desafios diferentes. Observar o seu comportamento, as suas dificuldades na casa, na rua, e nós como espíritas nos portarmos para ajudá-las. Porque a doutrina espírita, eu falo sempre isso, é uma grande via de consolação para os nossos corações. E quando nós entendemos a mensagem espírita, quando a gente entende a mensagem de Jesus, passamos de assistidos a assistentes. Na fila do banco, alguém vê, você é espírita? Sou. Olha para um lado, olha para o outro, católica, de carteirinha. Será que você me explica uma coisa? Pois não. Para onde a gente vai depois que a gente morre? Eu não conheço outra agremiação religiosa que nos dê explicações que realmente preencham o nosso vazio, por exemplo, neste momento. Você pode ser uma frequentadora do centro espírita com pouco tempo. A hora que você entende, você passa de assistida a ser assistente na consolação das pessoas. E Jesus de Nazaré viveu, portanto, no anonimato a maior parte da sua vida, revolucionou o pensamento e o viver do ser humano, nosso. O seu projeto foi realmente audacioso, tanto é que eles pregaram ele na cruz. Quando ele anuncia as boas aventuranças, reunidas ali por volta de mais de 5.000 pessoas, ninguém iria ouvir outros ensinamentos mais poderosos, que entrassem na alma daquelas testemunhas, do que as bem-aventuranças, que hoje ainda estão à nossa disposição
E talvez alguns de nós ainda não a tenhamos lido e, portanto, não vivenciado. As bem-aventuranças. Dica da noite. O tempo já está por terminar. E eu ia ler para vocês aqui algumas interpretações desse livro aqui. São 5 obras do Augusto Cury, onde ele traça, numa delas, o perfil magnífico de Jesus. Não vai dar tempo. Mas no fundo, nós já conhecemos esse perfil. Só não ainda o adotamos na nossa vida por livre-arbítrio nosso. Nós já sabemos. Muitas das coisas que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza, talvez a maioria, o Sérgio depois eu vou perguntar para ele, mas eu tenho certeza que sim, não é do nosso desconhecimento. A gente já sabe. Ah, Escola, eu já sei e tal, que ele quer o nosso bem e tal, que a gente precisa ser uma pessoa melhor e tal. Mas eu pergunto, será que a gente realmente está vivendo esse exemplo? Jesus, por exemplo, ele dialogava afavelmente com as prostitutas daquela época. Jantava, almoçava ou fazia as refeições com os leprosos, com as pessoas que eram banidas daquela convivência cristã. E ele passa a chocar a opinião das pessoas, ele passa a assustar, espantar os fariseus, até porque ele dizia, em outras palavras, que todos éramos iguais perante a lei, perante Deus. Ele colocava todas as pessoas em um único pé de igualdade, ou seja, os fariseus, os publicanos, as prostitutas e os leprosos, por exemplo, que eles precederiam no reino de Deus. E essa ideia, isso não contemplava aquilo que os fariseus acreditavam em ser uma casta superior, pessoas superiores. Eles não poderiam ser nem de longe igualados às prostitutas, às pessoas simples, aos doentes. E quando Jesus vem anunciar a boa nova, o Evangelho, e vem com essa mensagem, ele choca, ele assusta muito os dominadores daquela época. E o que acontece com ele? Ele é perseguido, crucificado e morto. Já sabendo disso, ele escolhe 12 pessoas, 12 jovens, 14, 15, 16 anos, com os mesmos conflitos de muitos de nós em nossas tenras idades. Os capacita, avisa: vocês vão dar continuidade à minha obra, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, mas essa é a missão. Topa? No livro Boa Nova, existe um capítulo lá onde ele chamado Os Discípulos, onde ele vai convidando os discípulos. É lindo essa parte. Quem não lê, leia. Os discípulos, ele vai convidando um a um. E com a morte de Jesus,
os discípulos se jogam na evangelização, porque compreenderam a mensagem de Jesus. E um a um foram perseguidos e mortos por esse motivo. Vem Paulo, faz a mesma coisa, e vários outros durante o passar dos séculos, cada um dando a sua contribuição. Aí nós chegamos, para finalizar, em 2024, onde nós, sentados aqui, essa hora, nos intitulamos, cada um a seu grau, cada um dentro do que consegue, a sermos seguidores de Jesus, a propagarmos as suas ideias. Uma informação que seja, um bom dia, um vá com Deus, um muito obrigado. Leia essa mensagem, assista aquele filme, leia esse livro. Isso é evangelizar. Isso também é evangelizar. Mas tem pessoas que querem mais, aí se aprofundam nos estudos. Sérgio, deixa eu fazer um estudo lá, um dia, ou numa sala, fazer um atendimento fraterno. Óbvio que ele vai fazer, ele vai oportunizar, desde que a pessoa se capacite, enfim. Todos nós temos a missão de evangelizar. Dentro daquilo que vocês, ou melhor, que nós conseguimos, como Jesus conseguiu trazer a cruz, Ele nos deu exemplo de fraqueza, para nos exemplificar. E nós temos as nossas, mas nós podemos, mas nós não devemos somente vir à casa espírita, se deliciar com as palestras, com os estudos. É obrigação de nós, espíritas cristãos, com o legado que nós temos da mensagem evangélica de Jesus, do despertamento que a doutrina espírita nos faz, de, no mínimo, sermos divulgadores do Evangelho de Jesus. Muito obrigado.